Bom dia, queridos irmãos, nesta sexta-feira, dia 22 de maio. Antes de meditar sobre o trecho de hoje, lembramos que amanhã já é a vigília de Pentecostes, e amanhã à noite acontecerá a vigília de Pentecostes. Por isso convidamos cada um a se reunir ou nas casas, ou na igreja, ou na comunidade, na fraternidade, no grupo, para pedir com força o dom do Espírito Santo. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos o Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 15 a 19. Me amas tu? Esse trecho que hoje meditamos é o grande reencontro de Jesus ressuscitado com Pedro, depois da sua traição. Cada palavra vale uma vida. É como se tudo sumisse ao redor e só ficasse Jesus glorioso com Pedro, acuado e envergonhado. É isso que acontecerá no nosso último dia. Jesus não joga na cara a sua traição, como faríamos nós. Jesus não pergunta: por que você fez isso? Porque sabe que não haveria resposta. Jesus não diz: você me promete que não vai fazer mais? Porque conhece bem a fraqueza de Pedro e a nossa. A única coisa que importa para Jesus é esta: nesse momento, você me ama? Nesse momento, você me ama com todas as forças que você tem? Dessa resposta depende o seu futuro eterno e a sua alegria nessa terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Cuida dos meus cordeiros. E disse-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque lhe perguntou pela terceira vez se o amava, e respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: Cuida das minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovens, tu mesmo amarravas teu cinto e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te amarrará pela cintura, e te levará para onde não queres ir. Disse isso para dar a entender com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, o trecho que acabamos de ler é uma palavra fundamental para entender como acontece a nossa caminhada com Deus. Pedro, homem de grande paixão, homem feito, entusiasmado por Jesus até os ossos, experimenta em si mesmo o fracasso, experimenta sua fraqueza. Esta experiência de grande fracasso pessoal, fracasso imprevisível, fracasso inexplicável, fracasso vergonhoso, abandonar o amigo na hora que mais precisava,
dizer que não conhecia, esta é uma experiência que ninguém gosta, mas que todo mundo vive. Essa é até uma prova que os evangelhos são autênticos e verdadeiros, porque se tivessem sido inventados, o autor podia inventar melhor. Podia dar um pouco mais de glória aos protagonistas. Essa traição podia passar batida. Ao invés, não. Os evangelhos que nascem da pregação dos apóstolos relatam a fraqueza dos mesmos e a infidelidade destes homens, que contrasta com a fidelidade de Deus. Os evangelhos relatam o amor imenso de Deus que brilha na nossa ingratidão e escuridão. Agora, irmãos, voltando ao evangelho de hoje. O acontecimento é simples. Se nós lêssemos algumas linhas antes do trecho de hoje, encontraríamos Pedro desanimado, que fala aos seus amigos e companheiros: "Eu vou pescar." E os outros respondem: "Nós também vamos com você." O que significa essa frase, irmãos? É claro, Pedro não quer mais assumir a sua vocação, o seu chamado de apóstolo. 3 anos antes, Jesus, passando ali pelo mar da Galileia, viu Pedro e lhe disse: "Simão, vem e segue-me. Eu farei de você um pescador de homens." E Pedro, deixando o barco e as redes, imediatamente seguiu Jesus. Nós lembramos disso. Por 3 anos, irmãos, Pedro não colocou a mão numa rede de pesca. Só caminhou atrás de Jesus, Palestina dentro. Mas agora Pedro está se sentindo sozinho, perdido, desanimado. Os outros olham para ele, esperando uma direção, e ele não tem nem sequer coragem de levantar a cabeça. Essa frase de Pedro, "Eu vou pescar", significa isso. Eu vou pescar peixes normais. Acho que foi tudo uma ilusão, o que vivi, o que passei até agora. Acho que eu me confundi. Eu quero voltar à minha vida de antes. E, infelizmente, os outros todos vão atrás dele. Agora pensemos, irmãos, o que acontece nesse momento? Eles não conseguem pescar absolutamente nada. Isso é interessante. Uma pessoa que foi tocada por Deus, chamada por Deus, não consegue mais voltar à sua vidinha monótona, insignificante de antes. Não consegue mais ser o mesmo, porque Jesus o mudou. Jesus mudou a sua natureza. Ele não consegue nem fazer aquele pouco que antes fazia, até com uma certa facilidade. A pessoa não volta mais àquilo, ela não é mais a mesma. Por que isso? Porque Jesus mudou. Jesus o mudou, mudou a sua natureza profunda. E é isso que acontece com Pedro, irmãos. Ele não consegue mais pescar. Aquele mínimo que ele sabia fazer, que fazia com facilidade, nem isso mais acontece. Pedro não é mais o mesmo. E de repente, nessa tristeza existencial, aparece Jesus, como tinha aparecido 3 anos antes, na beira do mesmo mar, e novamente pede ajuda. "Moços, vocês têm algo para comer?" Esta foi a frase que Jesus disse quando avistou o barco. Novamente, Jesus convida a jogar a rede do outro lado do barco. Novamente se realiza a pesca milagrosa que havia marcado o início do chamado. Os apóstolos entendem. João, com os olhos do amor, consegue enxergar que é o próprio Jesus e avisa Pedro. Em Pedro renasce o entusiasmo. Ele está enxergando novamente o seu mestre. Era tudo o que precisava. Engraçado, se veste e se joga ao mar. Uma pessoa normal faria o contrário e tiraria a roupa para nadar, mas Pedro não liga mais para nada.
Novamente deixa tudo e nada até Jesus. Aqui acontece o grande diálogo entre Jesus e Pedro. Aqui se fecha a grande ferida da traição que feriu Pedro mais que Jesus. E assim fala Jesus: Simão, filho de João, me amas tu? Vale a pena entender bem a resposta de Pedro. Sim, Senhor, tu sabes que eu sou teu amigo. Irmãos, precisa entender bem as palavras, mesmo que no Evangelho se use sempre o mesmo termo amar. Na verdade, existe uma grande diferença. Jesus lhe pergunta: me amas tu? Jesus está perguntando se Pedro sente amor por ele, mas um amor com A maiúsculo. Se trata do amor maior, o amor supremo, o amor com que Deus ama, amor de quem ama por primeiro, ama gratuitamente até dar a vida. Pedro, que não tem nem coragem de levantar a cabeça, responde com uma outra palavra. Ele diz: sim, Senhor, tu sabes que eu sou teu amigo. Irmãos, aqui vemos claramente, Pedro não tem mais a coragem de falar eu te amo, mas ele abaixa um pouco o nível e diz: tu sabes, Senhor, que sou teu amigo, indigno amigo, mas quero ser o teu amigo. Mesmo depois de tudo o que aconteceu, o fato da traição, claramente. Irmãos, Jesus, ele não despreza, mas ele acolhe esse amor mesmo imperfeito, e restitui a missão a Pedro. Apacenta minhas ovelhas, isto é, apacenta a igreja, pastoreia a minha igreja. O amor, mesmo que imperfeito, consegue fazer de um traidor um papa. Que coisa maravilhosa! Esse é o amor de Deus, que nos levanta e não nos joga no buraco. Jesus continua: Pedro, me amas tu? Novamente Jesus pede a Pedro o amor maior, o amor ágape. Esta é a palavra grega que está escrita no Evangelho, quando Jesus pergunta: me amas tu? E como falamos, este amor indica o amor perfeito, amar como Deus ama, amar sem interesse, amar com fidelidade, como um pai e uma mãe amam um filho, amar até dar a vida. E Pedro novamente diz: Senhor, tu sabes que eu sou teu amigo. Pedro usa uma outra palavra, que é fileo, filia. É uma amizade que é como um nível mais baixo do amor. Pedro está falando: eu te amo, mas não tenho a força para responder ao teu modo de amar. Eu tento, eu quero, mas aceita, Senhor, o pouco que sai de mim. A experiência da traição, este vergonhoso fracasso, destroncou o orgulho doentio que Pedro tinha e lhe deu a humildade. Antigamente não faltava a Pedro a paixão por Jesus, mas ela estava revestida de orgulho, de soberba, que o tornava cego. Bem sabemos disso. Teve até um momento que Pedro se sentiu no direito de chamar a atenção de Jesus, porque Jesus falava muito de sofrimento, de cruz. Vocês se lembram quando Pedro chamou de lado Jesus e disse: Senhor, não é desse jeito que você vai ser o rei de Israel. Deus te livre. E nesta ocasião, Pedro ganhou um terrível vai-te embora, Satanás, porque você não pensa segundo Deus, mas segundo os homens. Agora, graças à experiência do fracasso pessoal, Pedro entende que o pior inimigo está dentro de nós e não fora. Entende o sentido da salvação profunda, do amor gratuito de Jesus. Pedro entende o preço que Jesus teve que pagar para curar o coração dele.
Continuando, pela terceira vez, Jesus fala com Pedro, mas dessa vez, Jesus usa a mesma palavra de Pedro. Ele diz: Pedro, tu és meu amigo? É como se Jesus, irmãos, descesse ao nível de Pedro e falasse na sua linguagem, a linguagem de Pedro. A Jesus basta o que você consegue lhe dar. Basta o seu desejo de amá-lo de todo o coração. Ele não olha o resultado se você alcançou o 100%, entende? Mas Jesus olha o teu esforço. E Ele sabe, Ele conhece o barro do qual somos feitos. Esse amor, irmãos, mesmo que imperfeito, é suficiente para receber de novo o grande chamado. Apacenta e cuida das minhas ovelhas. O chamado de Pedro que Jesus lhe deu desde o início. Aqui, irmãos, vemos a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo consegue entrar no coração e agir neste coração que ama, que busca amar, mesmo que de forma imperfeita. Ele consegue entrar, consegue ungir e fortalecer este coração para a missão. A missão é fruto do amor, não da força pessoal, não do orgulhoso esbravejar. Somente quem experimenta sua própria fraqueza pessoal terá a capacidade para entender a fraqueza das ovelhas a ele confiadas. Ele juntará a energia forte do Espírito Santo com a compaixão e a doçura do bom pastor, que carrega a ovelha ferida nos ombros. Ele não enche a ovelha de cacetadas, mas se abaixa até ela, carrega nos seus ombros, ama essa ovelha e cuida de suas feridas. E com esta experiência de Pedro, que é a experiência do amor, o que interessa a Jesus é que você o ame com todas as suas forças, do jeito que você consegue nesse momento. Nós queremos desejar a cada um dia cheio da força do Espírito Santo, cheio da força deste amor. Paz e alegria a cada um de vocês. Com todo o desejo e a força do nosso coração, amando-o, mesmo na nossa fraqueza, vamos viver esse dia. Paz e alegria a todos.